Alô, pessoal. Meu nome é Ivan Xavier, sou professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. E nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância do orçamento analítico. E para maiores informações, acesse os links abaixo e os temas da nossa playlist. Bom, eu vou compartilhar aqui o orçamento analítico, a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Muito bem. Eu tenho uma imagem do orçamento analítico realizado até a fase da cobertura, iniciando pelos serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria e cobertura. Muito bem, essa é a apresentação básica de um orçamento analítico. Mas é importante a gente falar sobre alguns conceitos em relação ao próprio orçamento sintético que está aqui. Depois, em seguida, a gente fala mais sobre o orçamento analítico. Muito bem. O orçamento sintético é aquele que é feito inicialmente na fase de estudo preliminar, na verdade. É um orçamento que tem como fonte oficial as fontes oficiais do governo. Basicamente, eu estou usando aqui a fonte da Caixa Econômica Federal do SINAP. E essa fonte é uma fonte confiável. Todo mês sai, por volta do meio do mês, uma atualização da fonte. E cada mês eu tenho uma referência nova, ok? Muito bem. O orçamento sintético, como o próprio nome diz, na sua apresentação aqui, nós temos, de forma muito simples, um item, um código específico do SINAP, depois tem a descrição dos materiais, tem uma unidade, quantitativo, que a gente extraiu do próprio projeto, e o preço unitário de cada serviço desse. Que é importante destacar aqui que o orçamento sintético, no preço unitário fornecido pela fonte oficial do governo federal, o SINAP, ele já tem constituído nele mão de obra, materiais e equipamentos. Então, é um preço fechado e esse orçamento sintético, a gente tem uma precisão muito boa, ele dá uma referência inicial nessa fase do estudo preliminar. Qual a diferença desse orçamento e por que nós vamos tratar hoje aqui, que é o orçamento analítico? A diferença principal é que no orçamento analítico, eu vou abrir aqui um item, na verdade, ele se desdobra em vários itens de serviços, ok? Por que esse desdobramento é muito grande, né? Até inicialmente nos assusta um pouco. Porque para cada item de serviço que nós temos, nós vamos ter embaixo, logo nas linhas abaixo, que a gente chama de composição do serviço. Esse serviço aqui que eu estou sinalizando, é limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, por exemplo. Eu tenho a mão de obra do jardineiro e de um servente. Então, esses são os insumos necessários para fazer esse serviço. Esse insumo, ele não tem material, porque é só um trabalho de mão de obra de limpeza manual. Então, eu tenho aqui uma quantidade de serviços, a metragem quadrada a ser limpada, e aqui tem os coeficientes de produção, né? Que, ao multiplicar o meu coeficiente pela quantidade de serviço, eu gero uma quantidade de horas, né? E aí, por meio da coleta de preços de mão de obra, eu tenho o total da minha mão de obra. E assim vai sucessivamente, né? Bom, o orçamento analítico, tanto como o sintético, ele é apresentado numa planilha do tipo Excel. E a primeira etapa importante, a gente informa no cabeçalho da planilha os dados importantes, né? Eu posso colocar um logotipo da empresa, o nome da obra, o local, etc. Eventualmente, o número da concorrência, a empresa, né, que está participando, a data, o BDI, né, que foi definido, e as leis sociais, inclusive. Muito bem, né? E aí eu tenho claramente uma divisão na mesma sequência que eu falei anteriormente. Eu tenho os itens, eu tenho uma codificação aí pelo SINAP, tenho um descritivo desses materiais, e aí tem aqui a quantidade, e embaixo dele eu tenho meus coeficientes. Esses coeficientes são feitos, né?
construído ao longo do tempo, e a própria Sinap constrói isso através de pesquisa, quanto que se produz, né? Quantas horas eu gasto para fazer uma unidade de serviço. No caso aqui, para me limpar, fazer uma limpeza manual do terreno, uma unidade de serviço, de servente, equivale a 0,07 horas, porcentagem de horas, né? Ok? Muito bem. Então, esta é a maneira como é estruturado o orçamento analítico. Se a gente ficar olhando aqui, a gente vai perceber, né? No segundo item aqui, eu tenho a entrada de energia e todos os elementos que fazem parte dessa entrada de energia. No final, sempre destacado em amarelo, eu tenho aqui a mão de obra necessária a fazer esse serviço. Ó, entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo 25 minutos quadrados e assim por diante. Então, o que que acontece? Essa composição é fornecida pela fonte do Sinap e tem todo esse detalhamento com esses coeficientes específicos, ok? Muito bem. Evidentemente, a exemplo do orçamento sintético, o orçamento analítico também, ele segue uma estrutura analítica de projeto, né? Ou seja, todos os serviços que são necessários à execução de uma determinada obra, né? E aí, novamente, eu tenho uma sequência, uma divisão muito clara. A gente tem serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria e cobertura, nesse exemplo nosso. Muito bem. Se eu abrir aqui a composição de infraestrutura, para a gente ver um pouco mais de clareza esses itens. Vou até aumentar aqui o meu zoom, para vocês enxerguem isso com muita tranquilidade. Vamos pegar aqui, eu tenho aqui, escavação mecanizada, né? Então, dentro da escavação mecanizada, eu tenho um volume que foi calculado, extraído do projeto. Eu tenho uma retroescavadeira, que tem um coeficiente de produção. A mesma retroescavadeira, um outro coeficiente. E aqui do lado, se vocês olharem bem, vai ter dois itens diferenciados. Eu tenho aqui CHP, que é a carga horária de produção, e aqui CHI, que é a carga horária de instalação desse equipamento. E aí eu tenho uma mão de obra específica, um servente aqui que vai dar apoio e vai acompanhar esse trabalho, ajudando o que for necessário para que esse serviço seja executado. Com o volume de serviço, 45 metros cúbicos, os respectivos coeficientes, eu vou ter aqui um total de horas, né, a ser produzidas para fazer essa metragem cúbica, 2,66 horas, e aqui na instalação 3,21 horas. Quer dizer, o total é muito pequeno, né? E de servente acompanhando é equivalente a 5,87 horas. Muito bem. O Sinap me fornece os preços, e aí eu consigo saber já os custos relativos a material, no caso é os equipamentos, e no caso da mão de obra do servente. Aqui em seguida também aplicado nesta coluna as leis sociais. Em seguida eu tenho o subtotal e um total geral, ok? Então esse é o conceito importante, né? A gente observa aqui uma coisa muito simples. A produção de um equipamento mecanizado ele é muito eficiente. Por isso que o índice de produção é muito baixo. E aqui tem uma observação muito curiosa e importante. Quanto mais baixo o índice, mais eficiente é a produção, né? Isso vale para a mão de obra, de pedreiro, de servente, de carpinteiro, de ferreiro, né? Ok? Então, é importante a gente perceber isso, né? E verificar que, à medida que o índice fica mais baixo, nós somos mais eficientes, né? Diferentemente de outros itens. Então, no serviço aqui de infraestrutura, eu tenho basicamente a escavação, preparo de fundo de vala, aí já entra outro equipamento, que é o compactador, carga horária de produção, carga horária de instalação, pedreiro e servente, né? Aí tem o lastro, que basicamente eu tenho o material, que é o concreto magro, e o pedreiro e o servente, assim sucessivamente, ok? Um dado importante, quando eu tenho uma organização de planilhas que elas se conversam entre elas, no meu caso aqui tem um orçamento sintético,
Se eu pegar aqui, entrar na fase de infraestrutura, fundações, né? Todos os quantitativos que estão aqui, ó, escavação, preparo de fundo de vara, eles são transferidos automaticamente para a minha planilha principal, aqui, ó, a planilha analítica, e estão destacados aqui, ok? Isso é muito importante, que a gente garante uma confiabilidade em todo o processo, né? E aí vocês vão observar que, à medida que eu vou avançando, eu tenho composições que são mais sofisticadas, que têm mais elementos, né? Aqui no meu exemplo, fabricação, montagem e desmontagem de formas para sapato em madeira. Eu tenho um desmoldante, que é um material que ajuda a desmoldar, a desformar. Sarrafo para fazer a forma, pregos, esse tipo de prego. A tábua de madeira aparelhada de 2,5 por 30. Prego de novo, 17 por 27. E o equipamento, serra circular, né, de bancada e serra circular de bancada, com os dois índices. Carga horária de produção, carga horária de instalação. E aí eu tenho o profissional, o carpinteiro, que está aqui, e o servente. Aí vocês observam aqui, se a gente aumentar um pouquinho mais, vocês vão ver que o índice do carpinteiro já é bem alto, 2,76, ou seja, a fabricação de forma, ela não é tão rápida como uma escavação, como nós mostramos anteriormente. Então, o índice vai ficando mais alto. Então, é uma relação assim muito lógica. À medida que o índice cresce, a minha produção por hora é mais lenta, né? Normalmente os equipamentos têm mais agilidades, então eles são mais eficientes e tornam o serviço bem mais rápido, ok? Muito bem. Esse plano de contas que nós estamos vendo, essa organização aqui, ela é feita a partir do orçamento sintético, transferido automaticamente aqui por orçamento analítico, mas o que é importante é que essa sequência, né, de serviços tem a mesma lógica como se eu fosse executar uma obra. O que é importante comentar isso? Que à medida que eu vou executando a obra, o orçamento também acompanha essa forma, ou essa metodologia de execução da obra. Isso é muito bom quando a gente monta uma sequência aqui. Outro exemplo, por exemplo, né, de execução de alvenarias e outros elementos divisórios. Eu tenho uma alvenaria de 14 centímetros, uma alvenaria de 19 centímetros, eu tenho as respectivas vergas, eu tenho aqui uma outra verga, e assim por diante, né? Cobertura também. Então, normalmente, a gente procura fazer essa organização de forma linear, como se eu estivesse executando a obra virtualmente, né? Acho que isso é importante, porque a gente constrói uma estrutura bem clara e bem analítica, beleza? Acho que isso é um dado legal e, e a gente faz o orçamento analítico também usando as bases do governo federal. Aí vocês podiam perguntar, mas essa base é confiável, né? E aí é que a gente faz um outro trabalho em cima dessa planilha que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. Vou fechar esta aba aqui. Nós vamos aparecer o quadro resumo, fechar todas as abas aqui, ok? Tá aí o quadro resumo. Vou diminuir um pouco a planilha para a gente enxergar uma coisa muito interessante aqui que eu fiz do lado, que é uma tabela que mostra para a gente quais as etapas de obras que são mais caras. Qual a porcentagem de cada obra em termos de custo? A gente consegue ver pelo subtotal aqui, né? Eu tenho serviços preliminares 156 mil, a infra 84 mil, superestrutura 289 mil e alvenaria 227 mil e cobertura 189 mil. Se eu colocar isso numa ordem, quem é o vilão desse orçamento? A minha superestrutura, né? Que está em primeiro lugar aqui, ó. 30% do orçamento está voltado para superestrutura. Em segundo lugar, está a alvenaria, 24,01%.
Em terceiro lugar está aqui a minha cobertura, 20,05. E depois, em quarto lugar, serviços preliminares e a infraestrutura, né, por volta de 8% em quinto lugar. Muito bem. Bom, se eu já sei quais são os vilões, os três principais que eu destaquei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir esse item, vou pegar primeiro aqui a superestrutura e vou olhar ela com um pouco mais de calma, tentando identificar quais são os itens que são mais caros, que merecem a minha atenção. Qual que é a vantagem da planilha do orçamento analítico? Nós estamos trabalhando aqui mostrando para vocês. Então, eu já identifiquei aqui no primeiro item, fabricação de forma para pilares e estruturas, que a tábua de madeira não aparelhada, né? Nesse item de 73 metros quadrados de forma, eu vou gastar 295 metros lineares de tábua, que tem um preço cotado pelo Sinap 37, me deu R$ 10.000. Então, se eu conseguir, neste item, uma economia da ordem de 10%, e assim sucessivamente, eu vou ter uma redução significativa do meu orçamento. O que que a gente faz? A gente destaca os itens mais caros. Aqui na forma também, madeira aqui de novo, ficou caro, R$ 9.000. Aqui, corte, aqui é um item de armação, o aço CA50 10 milímetros, ficou em R$ 10.000, R$ 626. Aqui na armação do pilar também, o aço de 5 milímetros ficou R$ 2.000. Já na laje pré-moldada, a laje ficou muito cara, R$ 27.000. Né? Então, se eu reduzir aqui o preço da minha laje, que está 58,17 por metro quadrado, seja 45, 43, ou seja 55, que seja, qualquer redução sempre é importante. Então, a gente identifica esses valores mais altos e vai reduzindo e pesquisando isso com preço de mercado. O que que a gente faz, então? Eu rodo uma outra planilha e dou um nome para ela, como se fosse uma planilha econômica, e substituo esses preços que eu pesquisei no mercado com preços melhores. Às vezes acontece o inverso, né? O preço do mercado está mais caro que está na planilha. Então, a gente aproveita para dar uma checada nesses preços também, ok? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando os itens que são caros. Olha, um item que pesa muito, uma laje, a própria concretagem, né? 545,14 metro cúbico de concreto, né? As escoras, R$ 7.000. Concreto usinado bombeável aqui, ó, 5 metros cúbicos de pilares, 2.616. Aqui, concretagem de novo, ó, dos R$ 28.000. Então, é importante a gente olhar o orçamento analítico como uma forma de a gente poder reduzir os custos. Acho que isso é o mais importante. Parece que dá trabalho, mas a gente fazendo esse filtro, e a gente mais ou menos conhece e sabe quais são os vilões de cada etapa. Na infraestrutura ou na estrutura, concreto, forma, aço sempre custam mais caros, de fato. Então, a gente, uma caminhada pela minha planilha, eu vou identificando, e eu começo identificando daquela forma inicialmente que eu falei para vocês. Eu vou identificando quais são os grupos que são mais caros. Aí eu vou olhar cada grupo especificamente. Vou olhar aqui a cobertura para vocês, e a gente vai ver, ó, e na cobertura eu tenho também alguns vilões, tá certo? Vamos lá? Cobertura. Trama de madeira. Tudo que envolve madeira sempre custa caro. A metragem é pequena, mas os valores aqui são significativos, né? R$ 1.300, 2.900, quase 3.000, 4.000. A telha, o telhamento também é caro, 5.926, né? Ok? Para 123 metros quadrados, né? Ok? Vou gastar para fazer essa telha de barro, cerâmica, 2.195 telhas, né? Então, um volume significativo. Então,
Inclusive, quando a gente olha o nosso orçamento, ele aponta os itens que são mais caros, eu posso ter, inclusive, a possibilidade de trocar esses materiais. Fala, "Pô, não vou fazer telha de barro, está ficando muito caro. Vou trocar por uma telha melhor, mais barato, ou vou fazer uma laje impermeabilizada." Então, também tem essas vantagens. Então, o orçamento ele tem essa dinâmica, né? Eu não vou precisar trocar todos os itens da planilha para ter um preço mais em conta, né? E não vale a pena fazer isso. Isso é dado pelo que a gente chama de curva ABC. Na verdade, eu tenho que olhar aqui, né? Se a gente fechar novamente aqui e chegar no meu resumo, eu tenho, na verdade, três itens aqui, ó, que representam mais quase 80% do meu no custo dessa obra. Bom, se eu sei que esses itens têm esse peso, essa representação, eu vou olhar neles com carinho, vou olhar os itens que são mais caros e vou pesquisar no mercado e fazer uma redução. Evidentemente que esse orçamento, orçamento analítico, ele é feito, é elaborado quando você está na fase dos projetos executivos ou pré-executivos, né? Assim como o orçamento paramétrico está no estudo de viabilidade, o orçamento sintético está no estudo preliminar, e aqui o orçamento analítico está relacionado aos projetos executivos. Então, é importante isso porque a gente tem um aprimoramento. Costumo dizer para os meus alunos que o orçamento sintético e o orçamento analítico são orçamentos que demandam muito tempo para sua realização, também não é tão complicado a realizar, mas ele é muito bom porque ele garante confiabilidade e junto com o planejamento, com uma planilha de programa, que a gente pode fazer tanto no Excel como no Project, a gente consegue ter um planejamento dessa obra com muita tranquilidade, né? Tá certo? Então, o que acontece? Bom, eu olhei aqui esses itens que são mais caros, item um, 2 ou 3, e identifiquei aqui quais são os vilões, e aí eu vou no mercado, né? Coleto esses preços, informo a fonte, né? E rodo novamente a planilha. Então, com isso, a gente tem uma redução de custos significativa. A montagem de uma planilha desse tipo não é difícil, é super tranquilo, é uma operação muito simples com o uso do Excel, mas ele dá para a gente uma tranquilidade de demonstrar para o meu cliente que a gente fez um trabalho sério e que está extraindo, retratando de fato o custo de uma obra, né? Porque nesse levantamento lá do início, desde o sintético, essas metragens quadradas, metragem cúbica, metros lineares foram extraídos de um projeto e normalmente tem uma base, uma memória de cálculo que justifique cada número desse. Então, é um processo em sequência, onde eu faço um projeto, extraio a quantidade, faço previamente um orçamento parametrizado, que a obra vai custar X reais em função do metro quadrado. Depois eu faço um orçamento sintético, que através dos quantitativos extraídos do projeto, eu rodo o valor que está incluído nesse sintético, mão de obra, materiais e equipamentos. Transporta automaticamente por analítico, aí eu vou saber realmente quais são os componentes de cada item desse, né? Repetindo aqui para vocês, para a gente fixar bem essa ideia. Na laje, eu tenho aqui uma laje, a própria laje, eu tenho uma tábua não aparelhada, eu tenho o preço do aço, do prego de aço, tenho a armação da laje, tenho a própria concretagem, o escoramento e a mão de obra, que é os carpinteiros e os serventes. Vou destacar aqui, ó, para chamar bem a atenção de vocês. Então, eu faço isso e isso acaba sendo confiável, né? Eu tenho uma quantidade aqui interessante que é de materiais e de mão de obra em termos de quantidade. Isso é muito bom porque eu posso somar todo o volume de concreto da minha obra,
posso somar todo o meu cimento, posso somar toda a minha areia. Isso é muito bom para mim ajudar e fornecer ao cliente os quantitativos para cada etapa de obra. Eu acho que isso é interessante e deixa o nosso trabalho com mais transparência, mais confiabilidade e mais assertivo. Então, a gente vai ter um resultado depois da construção e durante o processo de construção, muito mais segurança e nós vamos alcançar aquilo que foi previamente estabelecido lá no orçamento paramétrico. E isso deixa os nossos clientes muito satisfeitos e eles confiam nesse processo de organização, ok? Muito bem. A planilha analítica, como eu falei, ela é uma planilha de análise, né? Então, vale a pena a gente conferir todos os preços, conferir as fórmulas, conferir o lançamento, a transposição de um orçamento para outro, se não houve nenhum erro. Se no final da minha planilha todos os itens estão sendo fechados, aqui no final, vou até aumentar um pouquinho para vocês verem, né? Eu tenho aqui, ó, um total, né? Um total de material, total de mão de obra, as leis sociais, né? Os encargos sociais, que no caso aqui foi lançado 85 e 67. Tem um subtotal e aí tem um total geral por etapas. Então, vocês podem verificar aqui que os três números são iguais, ó, tá certo? 575 mil e 8,27, R$ 8,27. Então, esse número é muito legal, né? Porque é confiável. E, além disso, se eu construir um BDI, está aqui, né? Eu já produzi uma aula sobre BDI, o valor é colocado aqui, a gente lança todos os encargos necessários, né? Ok? E, no final, eu gero um fator que multiplicado me dá o preço total aqui do meu orçamento já com o BDI, ok? Olha aqui, ó. O valor sem BDI, 575 mil, e o valor com BDI, 947 mil. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre essa área de orçamento, especialmente orçamento analítico. Nós colocamos as disposições à disposição de vocês. Agradeço aí a oportunidade. E para aqueles que desejarem mais informação, é só consultar os nossos links abaixo, né? Dar um like para a gente aí e os seus comentários, ok? Um abraço a todos e obrigado.